Algo muito curioso sobre a Segunda Guerra Mundial e que poucas pessoas conhecem é o curioso caso das torres esféricas dos B-17 Flying Fortress. Quando eram lançadas ao solo, em pleno voo, este era um procedimento que salvava muitas vidas e era extremamente necessário em alguns casos extremos. E embora você não acredite, não se trata de algo que era feito provisoriamente, trata-se de algo perfeitamente planejado pelos engenheiros que projetaram a aeronave para literalmente salvar a nave no ar. Neste vídeo, falaremos sobre esse interessante procedimento e, por que não, falaremos sobre o funcionamento dessas intrigantes máquinas que foram cruciais para os bombardeiros na Segunda Guerra Mundial. Então fique à vontade, sou Kevin Aguilar e isso, obviamente é Guns Club. As torretas esféricas em si eram artefatos extremamente curiosas, eram esferas muito pequenas que permitiam a um artilheiro operar duas M2 Browning calibre 50 antiaéreas. Operar estas era considerado o trabalho mais perigoso do bombardeiro e de toda a Segunda Guerra Mundial, pois os bombardeiros voavam a alturas médias e altas, tornava mais comum que essas torretas fossem atacadas de todos os ângulos. Então, seus operadores eram muito corajosos ou muito azarados, pois normalmente lhes era atribuída a tarefa de operá-las sob ordens e não voluntariamente. Seu impacto cultural é gigantesco, inspirando muitas obras de culto como Star Wars. A mais comum e pequena era a torreta Sperry. Seu tamanho reduzido de 1,10 m de diâmetro permitia ter uma resistência ao ar muito baixa. Era operada por um homem de estatura muito baixa. E para entrar nelas, a torreta tinha que ser apontada totalmente para baixo para que as portas do bombardeiro e da torreta se alinhassem. Depois, o artilheiro podia entrar e colocar os cintos de segurança para finalmente fechar a porta que separava a torreta da cabine. A torreta-bola foi projetada para proteger o bombardeiro de quase todos os ângulos. No entanto, foi projetada para proteger o bombardeiro, não o artilheiro. Não havia espaço interno para um paraquedas. O paraquedas estava fora da torreta. Então, em uma emergência, o artilheiro tinha que alinhar a torreta para baixo para poder sair dela e pegar o paraquedas que estava logo acima. Se o bombardeiro estivesse caindo, isso era quase impossível, então muitos artilheiros simplesmente amarravam um paraquedas no peito, caso fosse necessário. Era desconfortável, mas era melhor do que não ter nada para deter sua queda em uma situação ruim. Dentro, você ficava em uma posição fetal que deixava à vista ambas as metralhadoras entre suas pernas e acima de sua virilha. As alças para armar a metralhadora eram acionadas com polias. Se alguma metralhadora emperrasse e a munição não saísse com as polias, era um grande problema. O tamanho reduzido da cabine tornava problemático desemperrar a metralhadora, mas a caixa de mecanismos das M2 usadas nessas torretas tinha uma tampa que era muito fácil de remover. Embora ainda fosse bastante difícil desemperrar uma metralhadora em pleno voo, elas não se recarregavam sozinhas. Então você mesmo tinha que pegar as fitas que estavam na parte superior da torreta e recarregar as metralhadoras periodicamente. A torreta era movida por um joystick em suas mãos que tinha botões para disparar as metralhadoras. Também no caso de você não poder, os pilotos podiam ajudá-lo a mover a torreta a partir da cabine. O pé direito acionava o intercomunicador da torreta e o esquerdo a distância da mira reflex. Os motores elétricos da torreta moviam-na tão rápido quanto os aviões aos quais apontavam. Estar dentro de uma dessas não era só perigoso, mas também irritante. O movimento era de fato restrito. Seu paraquedas provisório e a munição mal te deixavam espaço para ficar dentro. Cãibras eram comuns. Você passava grande parte da missão sozinho, porque a vigilância tinha que ser constante, até 10 horas ininterruptas, e a máscara de oxigênio era indispensável para te manter vivo, já que esta parte não estava pressurizada. Provavelmente você está se perguntando como eles conseguiam pousar com esta enorme cápsula debaixo do avião. No caso dos B-24 Liberator, estes podiam subir sua torreta-bola para dentro durante as decolagens e pousos. Esta tecnologia dava muito mais segurança em geral, mas nos B-17 Flying Fortress isso não era possível. O trem de pouso dos mesmos tinha a altura necessária para poder pousar com a torreta. No entanto, apesar disso, era proibido que o artilheiro estivesse dentro da torreta durante o pouso. E pouso às decolagens, porque se o trem de pouso falhasse, o artilheiro ficaria esmagado dentro da esfera. De fato, Rooney, em seu 1995, Minha Guerra
narra como um B-17 retornava de uma missão e, devido aos danos recebidos durante esta, a hidráulica do avião impedia que o trem de pouso fosse acionado. Também não se podia articular a torreta para retirar o artilheiro. Não, eles não tinham muito combustível, então no final, por não conseguirem retirar o artilheiro e para salvar o resto da tripulação, decidiram pousar de barriga para baixo. De qualquer forma, isso fez com que o artilheiro ficasse esmagado entre o avião e o chão. O mais interessante da torreta era visto quando o avião ia fazer um pouso forçado. Quando a tripulação percebia que o avião estava muito danificado para voltar para casa, eles se preparavam para um pouso forçado. O trem de pouso sempre ficava um pouco para fora da fuselagem. Quando estava recolhido, isso fornecia um amortecimento adicional que, em pousos forçados, protegia parcialmente o avião de danos estruturais. No entanto, você pode imaginar o que acontecia com a torreta-bola quando fazia um pouso desse tipo, deixando o trem de pouso recolhido. Era esmagada pelo avião, matando o artilheiro? Bem, na verdade não. Um pouso forçado com a torreta faria o avião cair de forma irregular, causando mais danos à estrutura do avião. Então, quando uma situação em que a tripulação sabia que não voltaria para casa, seja por danos estruturais ou falta de combustível, eles tinham que soltar a torreta-bola para fazer o pouso de emergência. Como indicado neste documento instrutivo da época, o que eles faziam era indicar ao artilheiro para sair da torreta-bola. Para isso, ele tinha que apontar a torreta totalmente para baixo. Depois, o artilheiro e um companheiro precisavam de duas ferramentas essenciais para realizar seu trabalho, uma chave inglesa e um martelo. Desta forma, eles soltavam uma série de parafusos que seguravam a torreta e o anel da mesma ao arnês que une a torreta ao avião. Este processo durava 20 minutos. Mas se tivessem um pouco mais de tempo, podiam resgatar a mira da torreta K4, que sem dúvida era a parte mais cara. A torreta custava $3.700 da época. Isso são cerca de $40 mil atuais. No entanto, normalmente as tripulações costumavam ignorar este passo e eram muito poucos os casos em que os artilheiros consideravam resgatar a mira, pois retirá-la poderia levar 20 minutos. Mas então todo o trabalho de retirar a torreta poderia levar entre 20 e 40 minutos. Dependendo de quanto tempo os tripulantes têm e o quão conscientes eles estavam do preço do equipamento que a torreta tinha, em situações de pouco combustível, onde os pilotos ordenavam jogar tudo que fosse pesado do avião, jogar a torreta-bola era algo que também se fazia. Esta pesava cerca de 380 quilogramas, sem contar a munição. Portanto, lançá-la poderia representar a diferença entre voltar para casa ou não. Em quase qualquer situação de emergência, era extremamente recomendado lançar a torreta ao solo. Para pousos forçados, só era permitido lançar a torreta se fosse pousar em terra, em ameriçagens, ou seja, pousando no mar. Lançar a torreta poderia ser um erro muito grave. Ter um enorme buraco de 1,1 metros no casco poderia acelerar o afundamento do avião, reduzindo amplamente o tempo que os tripulantes tinham para sair do avião, deixando-os mais rapidamente à deriva do mar e fazendo com que, se ficasse inconsciente, não pudesse sair rapidamente do avião. Em muitas situações de ameriçagens de qualquer forma, sim, a torreta era lançada, principalmente em casos onde o avião já tinha danos estruturais graves. Sem dúvida, é algo muito interessante como os engenheiros da época tinham pensado em cada minúsculo cenário que poderia se apresentar às tripulações, dando-lhes as ferramentas para que pudessem fazer o possível para voltar para casa. Se você quer saber mais sobre bombardeiros, eu recomendo que você assista este vídeo sobre por que os bombardeiros pararam de usar traçadoras na Segunda Guerra Mundial. Muitíssimo obrigado por assistir este vídeo e nos vemos na próxima. Adeus!